Vem comigo que hoje eu vou te contar como é um sanguíneo no relacionamento. O que é que você pode esperar dele, que é garantido, e o que é que você não pode ter tantas expectativas assim. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender. Olá, eu sou a Ruth Gomes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Temperamentando, o canal onde a gente usa os 4 temperamentos como uma ferramenta para o nosso autoconhecimento e no nosso relacionamento com as outras pessoas. É através dessa ferramenta que você pode descobrir como você pode lidar melhor com as pessoas que você ama ou consigo mesmo, e é por isso que eu quero te pedir que vá se inscrevendo aqui no canal, porque é só vantagem para você. O vídeo de hoje ele foi muito pedido e esperado por várias pessoas, tanto no direct no Instagram, quanto em alguns comentários aqui no canal, que é a respeito do sanguíneo no relacionamento. A gente já tem do fleumático e do melancólico, e hoje é o dia dele, do nosso querido, extrovertido, leve e divertido sanguíneo. A gente vai fazer no mesmo modelo dos outros, para ficar bem justo, né? Para não parecer que eu tô tratando um temperamento de um jeito e outro temperamento do outro jeito. Então a gente vai falar aqui o que você pode esperar que ele seja dentro do relacionamento e o que a gente não pode esperar que ele seja no relacionamento, beleza? É muito importante a gente lembrar que o nosso temperamento, ele vai trazer um conjunto de tendências para a nossa vida e vai afetar várias áreas, inclusive na área do relacionamento. Então, você sendo sanguíneo ou não, é bom que você assista esse vídeo até o final, porque ele vai te explicar. Quando você conhecer um sanguíneo, seja com a intenção de casar com ele ou de simplesmente ser amigo, é muito importante que você já tenha noção dessas qualidades que eu vou falar aqui no vídeo. Como eu sempre digo, não são só essas aqui, mas essas são algumas muito importantes que eu resolvi separar para vocês. Primeiro ponto, a leveza. O sanguíneo é um temperamento relacionado com o elemento ar. E quando a gente observa o ar, a gente percebe que o ar é descontraído, ele não é rígido, ele é leve. E então o sanguíneo ele traz essa presença do ar consigo. Ele é um temperamento leve. Ele costuma ser até mesmo piadista, né? Fazer piada com as situações da vida. Tem que tomar cuidado com a quantidade de piada que faz para não fazer piada com coisas que não deve. Mas ele enxerga as coisas com muita leveza. Então, se você gosta de lidar com pessoas que trazem essa leveza para o seu dia a dia, é muito interessante que você fique perto dos sanguíneos. Segundo ponto que você pode esperar de um sanguíneo dentro do relacionamento são as programações diferentes. Se para você é muito importante quebrar a rotina, fazer uma coisa diferente, o sanguíneo é a pessoa certa para isso. Ele é extrovertido, criativo, se enjoa da mesmice com facilidade, então ele é sempre o proativo que está procurando as coisas diferentes para fazer. Então ele geralmente vai ter a ideia de ir num restaurante diferente, de fazer um passeio diferente, de encontrar uma programação exótica para se divertir, tanto com os amigos quanto com a pessoa amada. Para quem gosta dessa quebra de rotina, é muito legal, porque muitas vezes a gente não tá com energia para ficar pensando numa coisa diferente, mas a gente quer fazer uma coisa diferente. E o sanguíneo, ele tem muita naturalidade, isso para ele é muito natural, encontrar coisas fora do padrão, porque ele quer se divertir, então ele quer sempre procurar uma coisa que empolgue. A mesmice não empolga, tanto que quando a gente costuma fazer a mesma coisa todo dia, por mais que a gente comece aquilo empolgado, a gente enjoa fácil. E o sanguíneo, ele é um detector de empolgação, ele tá sempre querendo fazer uma coisa diferente. Então ele consegue trazer isso para dentro dos relacionamentos, trazendo programações diferentes, coisas divertidas para fazer, sempre se importando também com como todos os amigos vão se sentir, porque para ele é muito interessante que todos ali estejam se divertindo tanto quanto ele. Eu sei que esse vídeo aqui tá te ajudando a entender como os sanguíneos funcionam, o que você pode esperar dele, e eu sei que isso vai te trazer muitas vantagens, e aqui no nosso canal todo vídeo é assim, todo vídeo é voltado para te dar vantagens em relação aos temperamentos, porque conhecer o seu temperamento e o temperamento das pessoas com quem você lida é uma forma muito poderosa de amenizar os conflitos e aumentar os laços com as pessoas. Então, se esse vídeo está sendo útil para você, eu já peço que você deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Terceira coisa que você pode com certeza esperar dos sanguíneos no relacionamento: agitação.
Sabe aquele amigo que não sossega o facho, que não fica quieto e até para arrumar a casa ele parece um furacão? Aquela pessoa, seja seu marido ou a sua esposa, que na hora de organizar as coisas vai tirando tudo do lugar para arrumar outra coisa, além de fazer tudo muito rápido. O sanguíneo é assim, além dele querer fazer tudo rápido, ele quer fazer tudo. Então ele parece o Flash dentro de casa. Se você é uma pessoa que cansa da monotonia com facilidade, você é uma pessoa que cansa da monotonia com facilidade e gosta de lidar com pessoas que preenchem o ambiente com a sua agitação e que te tragam para essa agitação também, o sanguíneo é a pessoa certa, porque tudo que ele faz, é ligeiro, é rápido, ele quer fazer, e é bom que seja assim. Imagina se todo mundo no mundo fosse devagarzinho para fazer as coisas, não tem como. Precisa existir um equilíbrio. Se todo mundo fosse rápido também, ia acabar sendo todo mundo estabanado. Se você não gosta também dessa agitação toda e ama um sanguíneo, você vai ter que aceitar que dói menos, porque o jeito deles é assim. É como você tentar conter um vento numa caixinha, praticamente impossível. Com eles é a mesma coisa. É a essência deles, essa agitação toda, essa inquietação, a curiosidade, o ir atrás, correr atrás e querer fazer coisa diferente. Então, se você se relacionar com sanguíneo, pode esperar que isso vai acontecer. O quarto ponto também que você pode esperar de um sanguíneo dentro do relacionamento são os sentimentos escancarados. Isso é muito importante para pessoas que têm dificuldade de ler a mente das outras pessoas. É claro, eu sei que ninguém tem o poder de realmente ler a mente das pessoas, mas algumas pessoas elas têm mais sensibilidade para captar quando alguém tá triste, quando alguém tá chateado, quando alguém tá escondendo alguma coisa. Tem gente que não gosta, né? E não é nem às vezes pela dificuldade de identificar se a pessoa tá sentindo alguma coisa, mas tem gente que fica aflita, agoniada quando a outra pessoa não demonstra o que tá sentindo. Quando você pergunta, o que que foi? Nada. Ou então, nada. Só que você vê que tem alguma coisa ali. Tem gente que tem dificuldade de lidar com isso. E essa vai ser uma dificuldade que você não vai ter num relacionamento com uma pessoa sanguínea, porque eles escancaram. Se eles estiverem sentindo saudade, eles vão falar que estão com saudade. Se eles te amam, eles vão falar que te amam. Se eles estão achando a tua roupa feia, eles vão falar que a tua roupa tá feia. Se eles estão tristes com alguma coisa que você disse, eles vão te falar que estão tristes e vão te falar com o que eles estão tristes. Então, traz uma evolução muito rápida, principalmente no conserto com eles, porque eles não ficam marcados por muito tempo e eles expressam com muita facilidade aquilo que eles estão sentindo. Sejam as coisas boas ou as coisas ruins, eles expressam com muita facilidade. Inclusive, se você está interessado numa pessoa que é sanguínea e tem dificuldade de entender se ela está interessada em você ou não, uma das coisas a se observar é o comportamento dela com você, porque o sanguíneo é escancarado. Se ele estiver interessado, ele vai estar perto, vai dar entrada, vai puxar papo, vai andar perto e vai querer fazer tudo. É claro que você também tem que ter o semancol de perceber que é um sanguíneo, né? Ele é comunicativo, conversa com todo mundo. Mas se ele estiver interessado em você, ou se ela sanguínea estiver interessada em você, não vai ficar oculto, não vai ficar escondido, porque eles não aguentam essa pressão do sentimento dentro deles. Tudo eles têm que escancarar, tudo eles têm que falar. Se não falar com você diretamente, vai falar com os amigos todos e todo mundo vai ficar sabendo que o sanguíneo está interessado em você. Se você quer entender mais ainda a respeito dos 4 temperamentos, como a observação de cada elemento vai te ajudar a entender isso de uma forma muito simples e muito fácil, a gente tem o nosso e-book aqui na descrição. A linguagem dele tá muito simples, resumindo assim para você tudo o que é importante você observar para entender o que é uma pessoa quente, né? Que extroversão que a gente fala do temperamento, como é a introversão, como é a secura, né? Que marcação é essa? Marcação de quê? E essa umidade também, o que significa falar que um sanguíneo é envolvente. Então, se você ainda tem essas dúvidas, nosso e-book é perfeito para você entender isso. Sem contar também que nele a gente tem vários exemplos de personagem para você analisar. Personagem de séries famosas, séries que tem como você assistir, filmes que tem como você assistir com muita facilidade. Então, não perca essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo. Se eu falar alguma dessas características aqui e você for sanguíneo e não tiver, não se sinta menos sanguíneo por causa disso. É normal, a gente vive com outras pessoas, lida com outras pessoas, a gente absorve o jeito de outras pessoas e não tem nada de errado nisso.
Claro, a menos que seja exagerado. Em todo canto que você vai, você absorve tudo de todo mundo. Mas tirando isso, é normal. Primeiro ponto que você não pode esperar de um sanguíneo, porque pode trazer muita frustração se você começar a se relacionar com ele esperando isso. Organização. O sanguíneo é como o ar, ele é disperso, ele é espalhado, não é fixo, não tem uma estrutura. Você olha o ar e o ar não tem uma forma. E o sanguíneo acaba trazendo isso também para a organização dele. A organização dele não tem uma forma, geralmente. Pode ser, por exemplo, se ele tem o aporte seco e se ele conviveu com pessoas que eram muito organizadas, ele aprende a ser bastante organizado. Aliás, eu conheço muitos sanguíneos que são organizadinhos, gostam de ter as coisas arrumadinhas e é tudo bonitinho. Agora, a tendência desse temperamento, por ser tão expansivo e disperso, é a tendência dele não ser organizado. Então, se você conhecer um sanguíneo, não espere que ele seja organizado. Se ele for, agradeça a Deus. Mas se não for, saiba que isso é uma tendência do temperamento. O segundo ponto que a gente não pode esperar num relacionamento com o sanguíneo, o silêncio. Esse aqui eu tenho que explicar e eu acho que é raro você encontrar um sanguíneo que saiba ficar tanto tempo em silêncio. O sanguíneo está relacionado com o ar. E o ar está relacionado com a fala. A gente usa o nosso ar diretamente na nossa fala. Pode experimentar aí, ficar falando, até você perder o fôlego e você vai perceber que vai ser cada vez mais difícil de falar, porque não tem como você falar se você não tiver respirado antes. Então, esse temperamento está completamente ligado à fala. Ele fala para se organizar, ele fala para se entender, ele fala para se comunicar, ele fala quando tá chateado, ele fala quando tá feliz, ele fala quando quer chorar, ele fala quando quer sorrir, ele fala quando quer comer, fala quando tá com fome, fala quando tá satisfeito, então ele fala o tempo todo. Uma casa, geralmente, que tem pessoas sanguíneas, quem aqui me acompanha, já fez consultoria comigo, querendo ajuda com a família, sabe que o sanguíneo é um temperamento difícil de ficar quieto. E é uma dificuldade principalmente para pessoas que gostam de muito silêncio. Mas existem sanguíneos que aprendem sim a ficar quietinhos lá, a entender o espaço da outra pessoa, só que isso não é normal para o temperamento. Então você não pode se relacionar com um sanguíneo esperando que um belo dia ele vai acordar pensando em passar o dia inteiro calado, a menos que ele queira fazer jejum de palavras. Tirando isso, o normal para ele vai ser falar até dizer chega, até outra pessoa dizer chega, porque ele mesmo não vai querer dizer chega para as falas dele. Então não espere um sanguíneo silencioso. Acabei de mencionar a nossa consultoria aqui e ela serve para pessoas que querem saber do próprio temperamento, querem saber como lidar com os outros temperamentos. É muito simples de fazer, é só você preencher o formulário que está aqui embaixo na descrição. É 1 hora de conversa, você pode escolher por áudio ou por vídeo no WhatsApp, não precisa ter vergonha e vai ser diretamente comigo. Eu não vou te encaminhar para outra pessoa, a gente vai conversar durante 1 hora para a gente poder entender um pouco mais a respeito do seu temperamento. Eu vou te dar umas dicas ali do que você pode melhorar e te falar também de qualidades que você já tem. Então o link tá aqui embaixo na descrição. A terceira coisa que você não pode esperar de um sanguíneo no relacionamento é o rancor. E aí você se pergunta, por que eu ia querer lidar com alguém que fica guardando rancor? E não é justamente desse rancor aí que eu tô falando. Sabe aquela pessoa que quando você vai discutir com ela, vai brigar com ela, você espera que tudo que você está falando surta um certo peso no coração daquela pessoa e quando ela vai dormir, você pensa que ela vai estar pensando naquela conversa chateada com você ou pelo menos planejando uma forma de resolver? Então, o sanguíneo geralmente não tem isso. Então, se você discutir com ele antes de dormir, vocês tiverem uma DR tarde da noite, perto da hora de dormir, pode ter certeza que há uma chance gigantesca de 99,9% do sono dele vir tranquilamente, normalmente como num dia qualquer, ele bater a cabeça no travesseiro e dormir igual uma pedra. Isso porque, como eu já falei, ele não fica marcado pelas situações, então nada pra ele é tão pesado assim. Se discutiu com você, ele vai tentar fazer as pazes ali porque ele é voltado para as relações sociais. Ele não tem dificuldade de pedir desculpas pra alguém. Se você quiser aceitar, ótimo, vamos dormir os dois felizes. Agora, se você não quiser aceitar, ótimo, eu vou dormir feliz sozinho. O sanguíneo, ele é bem assim, não que seja egoísta, mas ele não consegue, aquilo não faz peso na cabeça dele. Então, se você se irrita com pessoas que não ficam com peso na consciência na hora de dormir, prepare-se para se irritar com o sanguíneo e aceitá-lo dessa forma mesmo.
E o último, mas não menos importante ponto que você não pode esperar de um sanguíneo no relacionamento, ele pode até ter, ele pode adquirir isso com o tempo, ele pode ter sido ensinado de certa forma pelos pais a desenvolver isso, mas não é natural dele. Então, se você começar a se relacionar com um sanguíneo, não espere que isso seja normal e fácil para ele fazer, é a paciência para sermão. Sanguíneo, a gente falou aqui que ele é completamente ligado à fala, mas nem tanto assim ligado à audição. Então ele pode ser um temperamento que tenha dificuldade de ouvir as outras pessoas. Inclusive o que eu falei aqui de DR. A sua abordagem com ele numa DR não pode ser uma abordagem em que você transforme tudo em lição de moral. Isso para ele não adianta. Ele vai tentar prestar atenção em você, ele pode até tentar, mas a cabeça dele vai começar a viajar muito e ele vai começar a pensar em outras coisas. Então na metade do seu sermão ali, da sua lição de moral, ele já vai ter perdido a viagem e pode ser que, se ele for honesto com você ali na hora, ele peça até para você começar a repetir tudo de novo. E para quem não tem paciência de ficar falando 2 vezes, vai ser meio assim árdua a relação. Então tente sempre conversar com um sanguíneo de forma objetiva, sem transformar tudo em lição de moral, expondo seu coração para ele, porque por mais que ele seja sensível, às vezes ele pode não entender exatamente o que está se passando ali dentro de você, mas nunca, jamais tente dar uma grande lição de moral extensa numa conversa de 20 minutos onde você só fala e ele escuta, porque a chance disso não surtir efeito nenhum é muito grande. Eu sei que você gostou desse vídeo, que esse canal aqui tem sido muito vantajoso para você, afinal de contas, qual outro canal no YouTube tem que destrincha temperamento como a gente aqui busca fazer? Nenhum outro. Eu sei que esse canal tem te ajudado, então eu te peço que dê like nesse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo do que você achou a respeito desse assunto e se inscreva no canal. Lembrando que toda terça, quinta e sábado a gente tem vídeo novo por aqui para te ajudar a desenvolver muito melhor o seu relacionamento com as outras pessoas e o seu relacionamento consigo mesmo também. Até o próximo vídeo.